Eu comentei ontem que ia fazer um vídeo sobre diferenças, né? Diferenças espirituais e materiais, ou materiais decorrentes de espirituais. Não sei se estou sendo repetitivo. A repetição é um dos maiores problemas para YouTubers e pastores, né? Eu lembro bem que quando a gente pega um pastor novo seja num vídeo ou numa igreja, você é apresentado a uma certa visão de mundo que ele tem com uma certa originalidade, né, dentro das limitações do que pode ser original. É original dentro de um contexto, dentro de uma região, e as pessoas, então, quando se deparam com novidades, né, elas são impactadas. Até o cristianismo é assim, né? Você recebe uma carga tão nova de informações que você fica lá pilhado, no bom sentido, por algum tempo. E depois vai vindo uma curva, né, onde você vai se ficando cansativo, porque você recebe basicamente as mesmas informações. Então as pessoas ficam às vezes pulando de igreja em igreja, de YouTube em YouTube. E ontem até vi aquele vídeo, aquele canal que eu citei ontem, que é bom, ele até cita isso, né? Fique apenas com um pastor, líder, rabino, sei lá o quê. Fique apenas com um, né? Apenas com um mestre. Tem sua razão de ser, mas é complicado. De qualquer forma, eu não quero entrar no mérito dessa permanência. Não que ele esteja errado, não, ele está certo, mas, bom, o fato é que a gente acaba se expondo a conteúdo novo para poder ter alguma novidade. Acho que a alma do ser humano anseia por novidade, né? Não é a troco de nada que Novo Testamento, né? A gente usa esse termo novo, né? Para trazer uma certa novidade. Então a gente tem essa necessidade por novidade. Mas cada pessoa tem um limite, né? Seja um youtuber, um pastor, ele tem um limite de novidade, canse e depois a gente já sabe o que vem, né? Por assim dizer. O resto é tudo geração de conteúdo. E ontem eu até fiz fui dormir com uma lista de vídeos, né? E acordei, peguei um pouquinho no sono, acordei e vi um comentário bobo, né? Do cara lá, e ele fazendo exatamente o que estava condenando, né? Eu deixei um comentário e até ia complementar esse comentário, né? Você está gerando conteúdo, né? Você tem essa necessidade. Eu estava vendo a estatística e realmente é impressionante. Você dá um pico de impressões, né? Cada vez que você posta um conteúdo. Então você se sente na obrigação. Só que aí o algoritmo mais o esgotamento da novidade acaba gerando morte de canal, né? Mais cedo ou mais tarde, ele vai esgotando lá, né? Como se fosse uma mina lá que você vai cavucando. Então, você consome os primeiros inscritos, aí os primeiros inscritos geram a segunda camada de inscritos, aí você consome a segunda camada de inscritos, a terceira, às vezes o cara tem até 1 milhão, 2 milhões de inscritos, mas a visualização baixa, porque cansa mesmo, né? Cansa mesmo. Eu mesmo aqui acho que já sou repetitivo, né? Por isso que eu evito gravar e até gerar conteúdo. Não é que eu não tenha possibilidade, às vezes oportunidade, tempo. E a outra é que eu acho cansativo. Apesar de ter um efeito, né? Não necessariamente eu posso ter gerado 3 vídeos com o mesmo conteúdo, vão chegar vídeos diferentes a pessoas diferentes, né? Vão alcançar públicos. Então é um estoque que você cria, que você deixa lá, para Deus sabe o que em termos de utilidade, né? E outro eu citei, eu acho que eu já fiz esse vídeo, eu ia procurar, mas pós lançamento é muito complicado para mim. Eu dificilmente retomo, dificilmente avalio, verifico. Talvez o dia que tiver comentários, os vídeos tiverem algum comentário,
talvez eu tenha curiosidade de vê-los de novo. Então eu meio que esqueço, né? Mas eu queria falar sobre diferenças, né? Diferenças a partir de uma especulação, novamente uma especulação pré-existente. Por que a gente seria diferente, né? O Espiritismo, ele vai oferecer sim talvez seja uma das poucas que vão oferecer uma visão das diferenças, né? E eu vou até começar com eles. Eu não sou espírita, mas já fui, e acho que tem muitas coisas que eu não me surpreenderia se fosse assim. Uma delas é a reencarnação. Eu não acredito em reencarnação, mas eu não ficaria surpreso justamente por conta desse detalhe aqui que eu vou falar, que é a questão das diferenças, né? No Espiritismo é meio até simplista, né? Porque eles colocam, o cara está passando por uma dor, porque ele gerou um mal lá atrás, então ele quer se aperfeiçoar. E isso faz sentido muito próximo, é por isso que algumas pessoas confundem a encarnação da pré-existência, a encarnação a partir da pré-existência, como reencarnação, né? Porque a gente já começa a ficar muito, muito próximo, né? Como se fosse irmãos ideológicos, né? Então fica muito próximo. Então, para o Espiritismo ele resolve, até eu acho de uma maneira muito simplista, né? E o mais engraçado é que sempre todo mundo foi rei e abusivo, né? Todo mundo, né? Você tem 1 milhão de pessoas passando dificuldade e tiveram 1 milhão de reis que foram abusivos ou alguma coisa assim. Ninguém se imagina, né? Eu, pelo menos, quando eu era espírita, eu imaginava que na última encarnação tinha sido um chinês miserável em algum canto miserável da China, né? Pelo menos essa humildade eu tinha. Mas, enfim. Então, você teria uma das razões para existirem diferenças humanas é porque houveram diferenças pré-existenciais, né? Então, talvez um comprometimento maior na queda, né? Talvez alguma coisa nesse sentido. Seja comprometimento de espírito, comprometimento de intenções, comprometimento de ações da pré-existência. Eu não consigo ver as coisas tanto como ação, tá? Apesar de sugerir que houve uma ação deliberada, né? Uma rebelião deliberada com ações deliberadas. A gente até ouve essa questão de guerras, de espadas e tudo mais, né? A gente sabe o poder simbólico dessas coisas. Então, em parte, você teria essa situação de ter tido mais colaboração, menos, implicando em status diferentes na hora de encarnar, né? Então você vai encarnar e se existe um pacto pré-salvífico, né? Alguns talvez escolhessem coisas mais difíceis, ou talvez nem exista esse pacto pré-salvífico, né? Simplesmente Deus determina, você fez muita M, fez muita porcaria aqui, mas você está predestinado à salvação, então vamos pesar a mão com você aqui, passando por muitas dores, né? É uma das possibilidades. A outra segunda possibilidade é ser totalmente aleatório, né? Eu vou te salvar, tem uma fila aqui, não sei exatamente onde você vai nascer, mas enfim. Porque alguns já vêm muito com a carga, né? Muito, muito difícil, né? Seja de saúde, seja de pais extremamente abusivos, né? Como alguns vendem filhos, maltratam os filhos no pior sentido possível. Então tem uma coisa aleatória com relação ao nascimento. Mas de qualquer forma, vamos dizer, no grosso, as pessoas nascem mais ou menos iguais, com a mesma condição de saúde, com a mesma condição financeira, tem uma grande média aí
E aí as consequências dos sofrimentos adviriam dessa quebra de confiança com Deus, ou das ações pregressas, né, pré-existenciais contra Deus, que poderiam implicar numa condição de meio, não de nascimento, né? Então essa seria uma diferença quase que natural, né? Você nasce lá no ser humano padrão e vai tendo sofrimento a partir dessa perspectiva. Eu sinto muito a questão da confiança em Deus, né? Que eu acho que é o que a maioria das pessoas sentem. É uma quebra de confiança, é por isso que não confia, por isso que a gente tem algumas privações, algumas dificuldades e fica todo ansioso e tal. Eu acho que esse é o grande modelo básico que vale para todo mundo. Então, teria essa primeira questão, que é o pacto pré-salvífico, né, onde a pessoa estaria predestinada porque não houve uma corrupção, não houve... lembrando aqui, né, aquele conceito lá da cidade de refúgio, você tem o assassinato intencional e o assassinato não intencional. E é até estranho, né, porque Davi correu e o assassinato dele era intencional, enfim. Mas ele se refugiou na cidade. O que talvez aponte para uma zona cinzenta, né, onde não existe predestinação. Né? Existem situações mais favoráveis à salvação e menos favoráveis, mas nenhuma delas é por si só irreversível, talvez tirando alguns líderes da rebelião, né, que já estariam condenados. A gente sente a gente infere em alguns textos bíblicos, inclusive em algumas transcrições da fala de Jesus, né? Então, talvez alguns já estavam mesmo realmente predestinados à salvação porque foram crimes de morte, ou aquilo que um atentado contra o Espírito Santo. Não vou especular muito aqui, não vou querer resolver todas essas pontas, não. Então, você tem o pacto pré-salvífico, né? Onde a pessoa poderia escolher a aleatoriedade ou simplesmente a determinação de Deus. Eu quero salvar esse cara, e para salvar esse cara eu preciso pesar mais a mão com ele, porque senão ele vai debandar. Então tem aqui basicamente dois elementos: o da predestinação, que pode ser mais rigorosa ou menos rigorosa, e você tem as possibilidades de nascimento para poder reverter de algum modo. Evidentemente, um condenado, né, aquele que já sabe que está condenado e foi muito intencional na sua rebelião contra Deus, vai querer procurar o pacto. Se ele tem essa oportunidade, ele fala: olha, eu já tô alijado do paraíso, eu quero ter o paraíso na terra, né? Daquele conceito que eu já trouxe aqui, de que a encarnação seria boa não só para a redenção dos pecadores, né? Mas ela seria uma obrigação para todas as almas, ou até uma oportunidade para todas as almas. Então Jesus se coloca em favor de nós, né? Então a encarnação dele teria esse propósito. A maioria das pessoas que estão predestinadas à salvação seria uma oportunidade de cura, né? De cura de quebra de confiança. Os espíritos malignos será a oportunidade de ter seu último paraíso, né? Paraíso perdido, a reconstrução do paraíso aqui na Terra. E você teria aqueles que não pecaram, que eu entendo que já falei aqui, já trouxe uma especulação aqui sobre o milênio, teriam uma oportunidade de ter uma experiência corpórea que deve trazer limites bons, né? Pegando alguns bons relatos, porque a maioria é lixo, de EQM, você vê que existe um valor na existência carnal, né? Eles querem ficar lá, mas eles veem, alguns bons relatos falam sobre a oportunidade. Você tem a oportunidade. Isso é até um pouquinho assustador, porque, em tese, eu sempre nasci com essa vontade de regresso. Isso é uma coisa muito constante em mim, alguns vídeos falam sobre isso, sobre essa vontade de regressar, né? Até contei a minha EQM, entre aspas, aqui, até contei a minha EQM aqui, e
de retorno, então essa vontade de retornar e tudo mais. Mas parece que aqui realmente há uma oportunidade de nós, né, olhar do lado de fora da caixa, né, ou seja, dar um passeio no parque, né. É como alguém que está aprisionado lá numa prisão e tem a oportunidade de ter um day off, né, sair fora, ter um contato com a natureza, alguma coisa assim, uma experiência talvez que careça na existência espiritual, tá? Então, talvez o estado perfeito seria o corpo transfigurado, o corpo transcendente, né? Como que é? Está na Bíblia? Esqueci o termo. Enfim, corpo glorioso, né? Talvez seja a síntese entre a volição de um ser espiritual com a transformação e a fixação, né? Aqui tem um ponto de vista muito fixo, né? Porque você é obrigado a ver de uma particularidade, enquanto que no ser espiritual ele é tudo, ele vê tudo, ele sabe tudo, ele tem, né? Mas não é dele. E aqui você teria um ponto de aglutinação da consciência para enxergar. Então seriam esses dois aspectos que existiriam, só que nenhum deles é perfeito e talvez a síntese seja perfeita, né? O corpo glorioso seja a síntese perfeita e essa foi a destinação de Deus para a gente. Seria bastante interessante, eu que gosto de astronomia, poder visitar mundos, né? E não como sonhos, porque o que a gente vê nos relatos sobre QM espirituais é que é muito semelhante ao sonho. Não que isso seja demérito para a experiência, muito pelo contrário, mas não dá aquela consistência da matéria, e então talvez poder materializar seja um grande sonho, principalmente de astrônomos, né? De gente que gosta de astronomia, astrônomos amadores. Seria bem interessante, né? Então é isso. Deixa eu ver se eu cobri tudo. Então tem. Então vamos dizer que só para fechar, vamos dizer que a culpa foi uniforme. Todo mundo não importa, você pecou e aí sem entrar no caso da predestinação, a salvação ou não. A culpa fosse igual, então o nascimento deveria ser igual, né? As oportunidades da encarnação deveriam ser iguais, né? Mas talvez alguns, se existe o pacto pré-salvífico, gostariam de ter uma experiência mais rígida, né? Escolheram a rigidez de uma vida mais pesada para poder desenvolver melhores dons ou para realmente com amor, né? Então aqui para quem está passando muito sofrimento aqui, pensa talvez que possa ter ocorrido isso, né? É uma possibilidade. No pacto pré-existencial, pacto salvífico, né? Você tenha ficado tão envergonhado dessa quebra de confiança em Deus que fala, não, eu quero a certeza de que vou me redimir, eu não quero uma vida fácil, né? É quase como Paulo escolhendo os açoites, né? Se orgulhando nos açoites, né? Então talvez a gente possa realmente ter escolhido vidas mais difíceis, né? Assim como os psicopatas escolheram uma vida mais fácil e prazerosa, né? E fazer uma citação que eu já fiz aqui, apesar de ser um diretor que acho que merece desprezo, em Espartaco ele fala, né? Os nobres, quando morrem, perdem seus prazeres, né? E o escravo, quando morre, perde suas dores, né? Eu acho uma frase muito, muito impactante. Eu sei do viés, mas se a gente transcender o viés político, a gente vê realmente que é bem bonito essa frase. Eu gosto dessa frase, muito bonita. Eu vou ver até se tento fazer um corte e coloco no canal. Não sei se vão derrubar, mas eu vou ver se eu acho esse filme, essa frase e coloco.
Bom, o primeiro vídeo era esse, vou tomar um café, vou ver o que eu tinha de estoque de ideias, de bobagens, e gravo outros vídeos.